Meus amigos, e chegamos aí ao terceiro e último vídeo sobre a origem do He-Man. Se você não acompanhou até aqui, eu vou deixar aí no card os dois outros vídeos que eu fiz, né? Contando a origem do He-Man, desde a criação da série, como que ela foi feita e também da primeira origem do He-Man, que na verdade era uma origem dupla, baseado nos quadrinhos e baseado na série da Filmation. Agora, sem mais delongas, eu vou falar para vocês da terceira origem. Então fica comigo no vídeo após a vinheta que você vai gostar. Meus amigos, essa é a origem mais atual do He-Man, mas isso não significa que ela vai ser toda utilizada no filme, porque o filme já está trazendo um elemento próprio dele, que é o He-Man fugindo de Eternia pequeno e se exilando na Terra, para agora retornar, encontrar uma Eternia devastada pelo esqueleto e acabar enfrentando o esqueleto lá, que é o que a gente percebeu aí do trailer que foi lançado até aqui. Então isso é uma coisa nova, uma coisa do filme, o He-Man nunca esteve na Terra, e isso remete mais ao filme de 1987, que teve o Dolph Lundgren e que infelizmente foi um fracasso. Então eu espero que a semelhança com o filme pare por aí, até para não botar tudo a perder, como aconteceu há quase 40 anos atrás. Então vamos lá, a nova origem do He-Man, e a mais atual, é a seguinte. Em 2002, após o He-Man ter sido engavetado ali durante mais de 10 anos, foi feito uma nova animação do He-Man. Essa nova animação foi feita pelo estúdio Mike Young e é uma animação de muito mais qualidade do que a Filmation de 83. Nessa série nós temos ali uma reinvenção de toda a história do He-Man, uma adaptação e algumas explicações. Então, na verdade, toda aquela história de conceito que eu falei para vocês, ela é abandonada. A história do He-Man surge a partir do seguinte: o Rei Grayskull, ele é um antepassado do He-Man, ele na verdade é o He-Man só que de cabelo comprido, e a história começa da seguinte maneira: o Hordak é um feiticeiro muito poderoso e 500 anos atrás ele ataca Eternia. Eternia é governada pelo Grayskull. O Grayskull é casado com uma feiticeira. Ocorre que o Grayskull ele tem dúvida se ele vai ter condição de proteger o planeta. Então ele vai até um oráculo, que é um oráculo que parece o Gorpo, inclusive, dá a entender que é um antepassado do Gorpo. E esse oráculo diz para ele que ele vai ter que fazer alguns trabalhos, simulando ali os 12 trabalhos de Hércules. Nesses 12 trabalhos ele vai descobrir ali a força, a coragem, a integridade, a bondade, coisas que ele já possuía. O Grayskull já era extremamente forte, o Grayskull já era bondoso, o Grayskull já era corajoso e o Grayskull já era íntegro. Mas esses trabalhos, ele acaba descobrindo isso, que já existia tudo nele. Então, na verdade, ao final dos trabalhos, ele encontra a espada do poder, que na verdade é a própria espada dele. E aí o que ocorre? O Grayskull ele vai enfrentar o Hordak. É interessante se dizer que o Grayskull ele tinha ali um leão gigante, diferente do He-Man, que tem um tigre, né? É um tigre menor, mas é um leão. E esse leão gigante, ele arrebenta ali o exército do Hordak, inclusive. Mas você vê alguns personagens ali. Você vê ali o Mantena e o Pavoroso, que como ficou conhecido no Brasil, que na verdade o nome dele é Grizzlor, em inglês. Então ocorre que o Grayskull ele consegue derrotar o Hordak eventualmente, mas isso é um custo muito elevado. O que acontece? O Grayskull acaba morrendo. Com a morte do Grayskull, a feiticeira, ela acalenta ali o marido dos momentos finais dele, né? E ele diz que Eterna nunca ficará sozinha, porque a alma dele vai residir na espada, e a espada irá encontrar alguém que seja digno de usá-la. Então, o que acontece? A alma do Grayskull encarna na espada e a feiticeira fica como uma guardiã disso. E aqueles aliados do Grayskull se tornam os Elders, os senhores da sabedoria de Eterno. Ocorre que após isso, nós chegamos à época do Adam, e o Adam ele é eleito para ser o novo guardião de Eterno. Nota-se que nesse período não é explicado a origem da Teela, embora essa adaptação de 2002 ela seja ainda filha da feiticeira. Não se explica da onde a Teela surgiu, mas ela ainda existe como filha da feiticeira. Então nós chegamos à época do He-Man, do Adam, e na época do Adam, Eterna está sob ameaça do tio do Adam. O tio do Adam era um feiticeiro conhecido como Keldor, e o Keldor ele tinha muita inveja do irmão dele, que é o Rei Randor. Então, numa tentativa de tomar o trono de Eterna para si, o Keldor ataca o Rei Randor, e nesse ataque ele acaba sendo desfigurado. Ele joga uma poção mágica no Rei Randor, ou um ácido, alguma coisa no Rei Randor, e o Rei Randor era um guerreiro também. Então ele rebate essa poção mágica e ela cai no rosto do Keldor. Então ele perde o rosto, né? Ele fica entre a vida e a morte. Então ele vai até um poço lá, um lugar onde ele consegue evocar o Hordak, que o Hordak na verdade ele havia sido banido para o planeta Etérea, supõe-se, para uma outra dimensão.
ele havia sido selado pelo rei Grayskull quando da morte do rei Grayskull 500 anos antes. E o Hordak, ele fecha um acordo com o esqueleto, né, com o Keldor, onde ele transforma o Keldor no esqueleto, salvando a vida do Keldor, mas isso ia ter um preço, e o preço era o Keldor libertar ele. Então, nesse ponto, nós temos que o Keldor ele acaba se tornando um esqueleto com a ajuda do Hordak, próximo ao que era o original de 83 da Filmation. Porém, o Keldor ele trai o Hordak, ele não busca trazer o Hordak do seu exílio para Eternia. Só que na segunda temporada esse desenho foi cancelado. Então nós nem chegamos a saber ali da existência da Adora ou não no desenho. Tudo leva-se a crer que ela existia sim, até porque é toda a história do Hordak que no original envolveria a Adora. O interessante dessa série de 2002 é que ela realinha toda a história do He-Man de uma maneira cronológica e aceitável. Então primeiro ela resetou tudo e aí depois ela começou a contar os eventos de fato numa cronologia que fazia sentido. Então explica que o primeiro mal de Eternia, o primeiro vilão de Eternia, na verdade, sempre foi o Hordak. E 500 anos antes, ele tentou tomar Eternia. E foi por isso que ele foi exilado em Eternia. Ele falhou nessa tentativa e acabou exilado. Ao mesmo tempo, ela conta que existia o Guardião, por quê? Porque lá atrás, alguém criou isso. Alguém foi o protetor da Eternia. E é por isso que existia essa tradição de Eternia ter um Guardião. Embora a feiticeira seja sempre a mesma, que também faz mais sentido, ela é um ser ali, acredito que milenar, já que ela era mulher do Grayskull e ela tinha poder, então acredito que ela seja ali, sempre foi a representação do Zoar, que é o deus de Eternia, junto com a deusa, né, que eu já contei para vocês no primeiro vídeo. Então, na verdade, ela sempre teve ali. Não chega a explicar a filha dela, né, a origem da Teela, como eu já disse, mas a questão é, isso se explica que tem uma tradição em ter um guardião. E aí depois a gente entra na questão do Randor e do Keldor, que são dois irmãos que sempre disputaram o trono de Eternia, sendo o Keldor aquele renegado, ali não deixa entender se ele é o mais velho ou o mais novo, mas ele tentou tomar o trono de Eternia e acabou se dando mal. Acabou ficando com a carta segurada, quase morreu e precisou se aliar ao Hordak para não morrer, ao mesmo tempo que deixava uma porta aberta para o Hordak voltar para a Eternia. O Hordak, que na verdade sempre foi um ser do planeta Eternia, ele nunca foi de Eternia. E a partir desse ponto, a série acabou sendo cancelada e a gente não chegou a ver o retorno do Hordak para a Eternia, para um confronto definitivo com o esqueleto. A próxima série que apareceu do He-Man, depois de quase 20 anos, foi a história da Netflix, que na verdade não é uma origem. A Netflix ela pegou os elementos da série de 83 e os elementos da série de 2002, as duas que tinham sido canceladas, mas ela reintroduziu eles, tornando uma coisa só. Então ela uniu as duas séries numa linha do tempo só, numa cronologia só. Então a gente vê na série da Netflix, por exemplo, que o Keldor permanece como irmão do Randor, ele é um herdeiro do trono de Eternia, que na verdade ele era o filho mais velho. Então toda a rebeldia do Keldor começou porque o direito dele ao trono foi negado para ele pelo próprio pai dele, o rei Miro, por questão de preconceito, porque na verdade o Keldor, embora um filho mais velho, ele era um mestiço, ele não era ali filho legítimo do rei Miro com a esposa dele. Mas enfim, isso explica a raiva do Keldor e a tentativa dele tomar o trono. Outra coisa também que nós temos lá é a continuação ali da questão do Hordak, que nós vemos que o Hordak vai para a Eternia, ele acaba confrontando o esqueleto em definitivo, e o esqueleto quase mata ele. E aí, após esse ferimento do Hordak, é que vai ser introduzido a Adora, como a gente viu no final da última temporada. Se continuar a série, porque até hoje ela não foi dada como cancelada oficialmente, e agora se o filme fizer sucesso, provavelmente ela volte, a gente vai ver finalmente a Adora aparecendo de novo, depois de quase 40 anos da última vez que a Adora apareceu ali numa série oficial do He-Man. Então o filme agora que vai ser lançado no cinema, ele provavelmente vai pegar elementos disso. Porque na verdade ele não está seguindo exatamente a história, porque o Adam, ele está na Terra. A ligação da Terra com o Adam é porque a mãe do Adam é uma terráquea. Ela nasceu no planeta Terra, ela era uma astronauta e acabou caindo em Eternia. E lá ela conheceu o Randor e casou com ele. Então é por isso que daí que vem a ligação. Embora nos quadrinhos e tudo mais, ele nunca tenha vindo para a Terra de fato. Não existe essa conexão do planeta Terra com Eternia na questão da vinda do He-Man, a não ser pelo fato que a mãe dele é uma terráquea. Outro ponto também é que a história, aí nesse ponto, ela se parece um pouco com o filme de 87, do Dolph Lundgren. Eu espero que não seja muito do que foi aquele filme, porque o filme foi um fracasso. Mas a questão é, se esse filme fizer sucesso, provavelmente teremos ali na parte 2, na parte 3, a introdução da Dora, do Hordak e tudo mais, se a gente já não tiver alguma coisa aí nesse filme. Por enquanto, o filme está seguindo o quê?
Ele está seguindo um pouco do original, mas também está inventando. Eu espero que não invente demais, para que não acabe sendo um completo fracasso, como foi o outro filme 39 anos atrás, e como foi aí as últimas 2 séries que se lançaram. Meus amigos, e com isso nós chegamos ao final do terceiro e último vídeo sobre a história e as origens do He-Man. Então nós vimos conceitos que vão desde a criação do personagem até as várias origens e reformulações que ele teve ao longo de suas quase 5 décadas de existência. Quem diria, o He-Man já vai fazer 50 anos. Lembrando, é claro, que isso pode ou não ser utilizado como base do filme de 2026 que está para sair nos cinemas. A gente já viu até que já mudaram algumas coisas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se você gostou, deixa aquele like aí para dar aquela força para a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e também faz o seu comentário. O que você achou do vídeo? O que você espera aí do filme do He-Man? Você acha que vai ser um sucesso ou você acha que vai ser um fracasso? Lembrando que eu tenho outros vídeos no canal sobre o universo expandido do He-Man, porque a história do He-Man não terminou nas séries de TV. Ela continuou no seu universo expandido nos quadrinhos, onde o herói passou por vários desafios, onde ele precisou unir forças com He-Mans de realidades alternativas e enfrentando perigos que vão muito além do que o próprio esqueleto, como o He-Man de antimatéria. E, é claro, passando por crossovers, como o crossover com a Liga da Justiça, onde ele saiu no braço com o próprio Superman. E também o crossover com Thundercats. Quem será que ganhou? A espada do poder do He-Man ou a espada justiceira do Lion? Tem no vídeo aí a resposta. Então eu vou deixar aqui o link para vocês no vídeo, para vocês poderem ver esses e outros vídeos que eu tenho no canal. Eu sou seu amigo Nerd, vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Espero que falando sobre o sucesso do filme do He-Man. Porque se o filme for um sucesso, ele vai ter várias continuações. Vejo vocês na próxima. Vou ficando por aqui. Até mais. Fui.